Há 3 formas tradicionais de exercitar a contenção: desenvolver um senso de moderação na conversação, seguir os preceitos e exercitar a contenção dos sentidos. A lição número 1 da meditação é manter o controle da sua boca. Se você não consegue controlar sua boca, não há como conseguir controlar sua mente. Então, antes de dizer qualquer coisa, pergunte-se: 1. Isso é verdade? 2. Isso é benéfico? 3. Esse é o momento correto para dizer isso? Se as respostas a essas 3 perguntas forem positivas, então vá em frente e diga. Caso contrário, mantenha-se calado. Quando você se habitua a fazer essas perguntas, você se dá conta de que muito poucas conversas realmente valem a pena. Isso não quer dizer que você tem de se tornar antissocial. Se você está no trabalho e precisa falar com seus colegas para criar uma atmosfera harmônica, isso conta como um tipo de conversa que vale a pena. Só tome cuidado para não extrapolar desse tipo de lubrificante social de modo que se torne uma conversa sem propósito. A conversa sem propósito não é só um desperdício de energia, é também perigosa. Lubrificante em excesso pode estragar o motor. Muitas vezes as palavras que causam mais dano são aquelas que, assim que surgem na mente, permitimos que passem sem qualquer filtro pela boca. Se observar o princípio da moderação na conversação acabar fazendo com que você ganhe a reputação de ser uma pessoa quieta, não há problema. Você vai descobrir que, se for mais cuidadoso quando se expressar, suas palavras começam a valer mais. Ao mesmo tempo, você estará criando uma atmosfera melhor para a sua mente. Se você ficar o dia todo inteiro tagarelando, como você vai parar a tagarelice mental quando você se sentar para meditar? Mas, se você desenvolver o hábito de cuidar da sua boca, o mesmo hábito acaba se aplicando à meditação. Todos os membros do seu comitê começam a aprender a observar suas bocas também. Isso não quer dizer que você tem de desistir do humor, apenas que você aprenderá a empregar o humor sabiamente. Na nossa sociedade, o humor tende a cair nas categorias da fala inábil, mentira, fala divisora, fala grosseira e fala sem propósito. É um desafio aprender a usar seu humor para dizer coisas que sejam verdadeiras, levem à harmonia e que realmente tenham um bom propósito. Relembre todos os grandes humoristas do passado. Nós nos lembramos do seu humor pelas formas inteligentes através das quais expressaram a verdade. Você pode ou não ter aspirações de ser um grande humorista, mas o esforço gasto em tentar usar o humor sabiamente é um bom exercício de discernimento. Se você pode aprender a rir com sabedoria e de forma natural sobre as fraquezas do mundo à sua volta, você pode aprender a rir da mesma forma de suas próprias fraquezas. E essa é uma das habilidades mais essenciais do repertório de qualquer meditador. Um preceito é uma promessa que você faz a si mesmo, de evitar comportamentos danosos. Ninguém está forçando esses preceitos a você, mas pessoas sábias se deram conta de que 5 preceitos em particular são muito úteis para criar um bom ambiente para treinar a mente. Quando você se compromete com esses 5 preceitos, você estabelece a decisão de não se engajar intencionalmente em 5 atividades. Primeiro, matar qualquer pessoa ou animal. Segundo, roubar. Exemplo, tomar algo que pertença a outra pessoa sem a permissão dessa pessoa. Terceiro, manter sexo ilícito. Exemplo, com um menor, com um adulto que já está em outro relacionamento ou quando você está em outro relacionamento. Quarto, dizer mentiras. E quinto, usar substâncias tóxicas. Esses preceitos são concebidos para contrabalançar algumas das formas mais óbvias nas quais suas ações criam distúrbios, internamente e externamente, que dificultam manter seu foco interno. Externamente, esses preceitos protegem você
de ações que vão levar à retaliação de outras pessoas. Internamente, eles protegem você de emoções prejudiciais, como a baixa autoestima e a autoestima defensiva, atitudes das quais surgem quando você sabe que causou dano a si mesmo ou a outras pessoas. Essas duas formas de autoestima não saudáveis estão relacionadas às duas formas por meio das quais as pessoas tendem a reagir ao seu próprio mau comportamento. Seja a primeira, se arrepender de suas ações, ou segunda, se engajando em um dos tipos de negação. A. Negar que suas ações realmente aconteceram, ou B. Negar que elas realmente foram erradas. Essas ações são como feridas na mente. O arrependimento é um machucado aberto, que dói ao contato, enquanto que a negação é como uma cicatriz dura e sinuosa na área de um ponto sensível. Quando a mente está machucada dessa forma, ela não se acalma confortavelmente no presente, já que ela acaba se acomodando sobre carne crua, exposta ou nós calcificados. Quando ela é forçada a permanecer no presente, é de uma forma tensa, contorcida e parcial. Os insights que ela tem tendem a ser também contorcidos e parciais. Somente se a mente não tem feridas e cicatrizes, ela consegue se estabelecer confortavelmente e livremente no presente, dando origem a um discernimento que não é distorcido. É aqui que os 5 preceitos são importantes. Eles foram planejados para curar essas feridas e cicatrizes. Eles fazem parte integral do processo de cura da meditação. Uma autoestima saudável provém de viver de acordo com um conjunto de princípios que são práticos, objetivos, humanos e dignos de respeito. Os 5 preceitos são formulados de tal forma que eles oferecem precisamente um conjunto de princípios com essas características. Práticos. O conjunto de comportamento que integra os preceitos é simples. Você promete a si mesmo não se engajar intencionalmente em nenhum dos 5 tipos de atividades danosas, além de se comprometer também a não dizer a ninguém para se engajar em comportamentos como esses. Isso é tudo. Você não tem de se preocupar em controlá-los mais do que isso. Isso significa que os preceitos não requerem que você se foque em formas indiretas ou não intencionais pelas quais suas ações podem levar a alguém a quebrar os preceitos. Você foca em primeiro lugar nas suas próprias escolhas para agir. Se, depois de um tempo, você quiser expandir suas promessas a você mesmo, para também evitar comportamentos que podem indiretamente levar outras pessoas a quebrar preceitos, tais como comprar carne, isso é com você, mas no começo é mais sábio focar no que você mesmo decide fazer, já que essa é uma área na qual você pode exercer um controle real. É inteiramente possível viver de acordo com esses padrões, ainda que talvez nem sempre seja fácil ou conveniente, mas sempre é possível. Alguns dos preceitos podem ser mais fáceis de manter que outros, mas com tempo e paciência e um pouco de sabedoria para lidar com lapsos no seu comportamento, eles se tornam cada vez mais gerenciáveis. Isso é especialmente verdadeiro quando você começa a notar os benefícios que vêm de mantê-los e o mal que é causado quando existem lapsos nas suas promessas. Algumas pessoas traduzem os preceitos em padrões mais sublimes e nobres do que eles realmente são. Por exemplo, interpretando o segundo preceito como significando nenhum abuso dos recursos do planeta, mas até mesmo aqueles que reformulam os preceitos dessa forma admitem que é impossível viver de acordo com eles. Qualquer pessoa que tenha sofrido por ter tentado viver de acordo com padrões impossíveis pode contar os danos psicológicos que padrões como esse podem causar. Se você puder adotar padrões que implicam um pouco de esforço e sati, mas são possíveis de manter, sua autoestima aumenta dramaticamente
à medida que você escolhe em você mesmo a habilidade de cumprir com esses padrões. Assim, você pode encarar tarefas mais desafiadoras com confiança. Claros. Os preceitos são formulados sem qualquer se, e ou mais. Isso quer dizer que eles oferecem uma orientação muito clara, sem espaço para ser evasivo ou fazer racionalizações que não são muito honestas. Uma ação se enquadra ou não se enquadra nos preceitos. Mais uma vez, é muito saudável viver em conformidade com padrões como esses. Qualquer pessoa que tenha criado crianças nota que, ainda que as crianças possam se queixar sobre regras rígidas, elas na verdade se sentem mais seguras com essas regras, do que com regras que são vagas e estão sempre abertas à negociação. Regras objetivas não permitem que propósitos subentendidos se imponham pela porta de trás da mente. Quando, treinando com regras como essas, você aprende que você pode confiar nas suas motivações, você adquire um sentimento saudável de autoestima. Ao mesmo tempo, manter uma regra objetiva poupa o tempo que você poderia, de outra forma, perder tentando alterar a linha que divide as ações hábeis das inábeis e justificar um comportamento inábil para si mesmo. Humanos. Os preceitos são humanos tanto em relação à pessoa que os observa, como em relação às pessoas afetadas por suas ações. Se você observá-los, você está se alinhando com um princípio humano, que as forças mais importantes moldando sua experiência do mundo são pensamentos intencionais, palavras e ações que você escolhe no momento presente. Isso quer dizer que você não é insignificante. A cada escolha que faz, em casa, no trabalho, no lazer, você está exercitando seu poder de continuamente moldar o mundo. Manter os preceitos assegura que sua contribuição para o mundo sempre será positiva. Já no que se refere ao seu efeito nas outras pessoas, se você seguir os preceitos, sua contribuição para o mundo está alinhada com os princípios de boa vontade e compaixão. Isso ajuda a desenvolver os Brahmaviharas, sem medo de hipocrisia ou negação, dignos de respeito. Os 5 preceitos são chamados padrões atraentes para os nobres, pessoas que atingiram, no mínimo, a primeira experiência do gosto do despertar. Pessoas como essas não aceitam padrões de comportamento simplesmente baseados em popularidade. Elas colocaram suas vidas em jogo para observar o que leva à felicidade verdadeira e observaram por si mesmas, por exemplo, que qualquer mentira é patológica e que sexo que viola uma relação de compromisso é sempre inseguro. Algumas pessoas podem não respeitá-lo por viver de acordo com os 5 preceitos, mas as pessoas nobres o respeitarão e o respeito deles vale mais do que o de qualquer outra pessoa no mundo. Algumas pessoas temem manter os preceitos por medo de se tornarem orgulhosas de que seu comportamento é melhor do que o de outras pessoas. Esse tipo de orgulho, no entanto, é fácil de abandonar quando você se lembra de que você não está observando os preceitos para se tornar melhor do que os outros, mas simplesmente para curar os problemas da sua própria mente. É como tomar remédio. Se você tomar seu remédio enquanto outras pessoas não estão tomando delas, não há qualquer motivo para desprezá-las. Você pode encorajá-las a levar mais a sério sua saúde, mas se elas se recusarem a prestar atenção ao seu encorajamento, você tem de deixar o assunto para lá, por enquanto, e se concentrar em recuperar sua própria saúde. O tipo de orgulho saudável que vem de observar os preceitos foca em comparar você a você mesmo. Em outras palavras, focaliza-se no fato de que você aprendeu a ser menos danoso e mais cuidadoso do que costumava ser. Esse tipo de orgulho é muito melhor do que o tipo de orgulho oposto, o orgulho pretensioso que entende os preceitos como insignificantes, clamando estar acima deles.
Esse tipo de orgulho é duplamente danoso, tanto para sua mente como para a felicidade dos outros. É muito mais saudável respeitar a si mesmo por submeter-se a um treinamento estrito e dominá-lo. Esse tipo de respeito é bom para você e para os outros. Além de criar uma atitude saudável e um ambiente tranquilo favorável à prática, os preceitos exercitam muitas das habilidades necessárias para começar a meditação. Eles lhe permitem exercitar a estabelecer uma intenção hábil e então se manter fiel a ela. Eles também lhe permitem exercitar-se a lidar de forma madura com quaisquer lapsos de conduta que possam ocorrer. Para mantê-los de forma bem-sucedida, você tem de aprender como reconhecer um erro sem se deixar levar pelo remorso e autorrecriminação. Você simplesmente reafirma sua intenção de não voltar a cometer aquela falha. E então, você desenvolve os Brahmaviharas para ajudar a fortalecer essa intenção. Dessa forma, você aprende tanto como controlar os seus erros, como a não repeti-los. Os preceitos também desenvolvem as qualidades mentais necessárias especificamente para a concentração. Sati, para mantê-los em mente. Vigilância, para permanecer atento a respeito das suas ações para assegurar que elas permaneçam com conformidade com seus preceitos. E empenho, para antecipar situações nas quais você pode ver-se tentado a quebrar seus preceitos, de forma que você possa planejar uma estratégia hábil que vai manter seus preceitos intactos. Isso então desenvolve seu discernimento. Por exemplo, haverá situações nas quais dizer a verdade sobre um tópico em particular pode ser danoso para outras pessoas. Como você pode evitar falar sobre esse tópico e mesmo assim não dizer uma mentira? Quando você promete a si mesmo não matar, você tende a antecipar que insetos podem invadir sua casa. Como você pode mantê-los fora de sua casa sem matá-los? Dessa forma, os preceitos ajudam a promover um ambiente favorável em torno da prática de meditação, ao mesmo tempo em que exercitam habilidades necessárias para desenvolvê-la. Existem 6 sentidos. Seus sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato, além do ato de concepção de ideias, o entendimento da sua mente a respeito de ideias. A contenção desses sentidos não quer dizer andar por aí com tapa-olhos ou tapa-ouvidos. Na verdade, essa contenção força a ver mais do que você normalmente veria, já que requer que você se torne mais atento a 2 coisas. A primeira, sua motivação. Por exemplo, olhar para um determinado campo visual. Por exemplo, um objeto ou uma paisagem. Segundo, o que está acontecendo na sua mente como resultado de olhar para esse campo visual em particular. Dessa forma, você enfatiza as questões do discernimento numa área na qual você normalmente é levado por questões relacionadas à fome, a busca por ver e ouvir coisas deliciosas. Você aprende a ver sua participação com os sentidos como parte de um processo causal. É assim que a contenção ajuda a desenvolver o discernimento. Ao mesmo tempo, você aprende a contra-atacar correntes causais que poderiam perturbar a mente. Isso ajuda a desenvolver a concentração. Para resistir a ser levado por essas correntes, você tem de manter seu centro de consciência dentro do corpo. Esse tipo de centro funciona como uma âncora para segurar sua mente. Em seguida, certifique-se de que seu centro está confortável. Isso mantém a mente bem alimentada, de forma que ela não abandona sua âncora para fluir com essas correntes em busca de comida. Quando a mente não está com fome de prazer, então ela vai estar muito mais disposta a exercer a contenção a respeito das correntes saindo dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e da mente.
Uma vez que a mente esteja firmemente centrada, você está em uma boa posição para sair dessas correntes e ver a ambos os aspectos de seus ciclos causais de causa e consequência. 1. Cada vez que você dirigir sua atenção para os sentidos, tente ter clareza a respeito da sua motivação. Tenha consciência de que você não é apenas um receptor passivo de campos visuais, sons e etc. Na verdade, a mente vai à busca de estímulos sensoriais e muitas vezes a mente está buscando problemas. Há situações, por exemplo, nas quais não há nada ao seu redor para inspirar a luxúria, mas a luxúria aparece na mente e vai procurar algo para se alimentar. O mesmo acontece com a raiva e todas as outras emoções. Então, quando você olha objetos, o que você está buscando? Quem está olhando? Será que é a luxúria que está olhando? Será que é a raiva que está olhando? Se você deixar que essas emoções direcionem seus olhos, elas também vão se acostumar a ordenar sua mente. Você está fortalecendo os próprios membros do comitê que você depois terá de combater durante a meditação. Se você notar que intenções inábeis estão direcionando o foco da sua atenção ou a forma como você olha algo, mude seu foco. Olhe para algo diferente ou olhe para a mesma coisa de outra forma. Se você estava contemplando um corpo bonito, procure os aspectos que não são tão bonitos. Eles estão logo ali, bem abaixo da pele. O mesmo princípio se aplica à raiva. Se você está pensando em alguém que você realmente odeia, lembre-se de que também há outro lado dessa pessoa, um lado bom. Seja uma pessoa com 2 olhos, não apenas um. Se você se der conta de que, quando deixa de lado o desejo ou a raiva, você não se interessa mais em olhar ou pensar sobre essas pessoas. Você se dá conta de que o problema não está com elas. O problema estava com o comitê da sua mente. Você aprende que não pode, na verdade, confiar em alguns de seus membros. Essa é uma boa lição para aprender no cotidiano. 2. Um princípio similar se aplica quando você notar os resultados da sua busca. Se você se dá conta de que a maneira que você olha para algo começa a agravar estados mentais inábeis, olhe para outro lado ou aprenda a olhar para a mesma coisa de uma forma que equilibre esses estados mentais. O mesmo se aplica ao que você escuta, sente, prova, toca e particularmente ao que você pensa. Se você consegue manter sua atenção focada na maneira pela qual a mente inicia o contato sensorial e na forma como a internamente é afetada pelo contato sensorial, você está permanecendo focado no seu íntimo, mesmo quando você olha ou escuta algo do lado de fora. Isso ajuda a manter o centro de seu foco firme e resiliente ao longo do dia.